Então, caríssimos irmãos e irmãs, este domingo celebramos a festa do Bom Pastor. E nosso Senhor Jesus Cristo é este pastor por excelência. É Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que nos faz caminhar segundo a vontade do Pai. Por isso, eis o convite para todos nós nos voltarmos para Ele, nos aproximarmos dEle, para que Ele possa nos ajudar e nos fortalecermos para caminhar segundo a sua vontade. Continuamos vivenciando tempos difíceis, com muitos entes queridos nossos que já partiram desta vida. É um tempo de tristeza, é tempo de separação. No entanto, devemos ter esta confiança no Deus que nos ama, no Deus que nos conduz, no Deus que nos fortalece. Por isso, deixamos que o Cristo Bom Pastor esteja presente na nossa vida, no nosso coração, para que assim possamos alimentar esta esperança e esta convicção de que o nosso Deus é o Deus amor, de que nosso Deus é um Deus misericordioso, por isso Ele nos fortalece. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então deixemos-nos ser fortalecidos e fortalecidas pelo amor de Deus. Continuamos assim refletindo a primeira leitura, Atos dos Apóstolos. E nos diz a leitura que nós acabamos de ouvir, que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar. E anunciar para os chefes do povo e anciãos. E Pedro vai narrar tudo aquilo que aconteceu. É nosso Senhor Jesus Cristo que vem de Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo que veio ao mundo para trazer a salvação à humanidade. E Pedro vai dizer que ele foi morto. No entanto, Pedro faz essa afirmação do Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou. E os apóstolos dão testemunho, eles que conviveram com Cristo e que perceberam e que têm essa certeza de que ele venceu a morte. Por isso ele vai dizer: em nenhum outro há a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. É nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor da nossa vida, que é Senhor da nossa história, que foi rejeitado pelos homens, mas agraciado diante de Deus, e por isso a morte não venceu. Ele ressuscitou. E a certeza da ressurreição nos faz caminhar. A certeza da ressurreição nos traz esperança. A certeza da ressurreição nos fortalece para caminharmos como discípulos e discípulas do Cristo ressuscitado. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs,
alimentemos a nossa fé e a nossa esperança no nosso Deus, que é o Deus da vida, que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, João, escrevendo aos seus ouvintes, ele vai dizer: vede grande presente de amor que o Pai nos deu, de sermos de fato chamados filhos de Deus. Esse grande presente do amor de Deus para com toda a humanidade, permitindo assim que sejamos filhos e filhas de Deus. Por isso, envia o seu Filho Jesus Cristo. E João vai dizer: caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. E ele vai dizer então, na medida em que nós nos voltemos para Deus, que nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos semelhante a Ele. Se olharmos o início da Bíblia, o livro do Gênesis vai dizer que nós sejamos imagem e semelhança de Deus. E a nossa semelhança a Deus vai se tornando real na medida em que nós procuramos fazer a vontade do Pai, fazer a bondade de Deus, nos aproximando de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua bondade, pelo seu amor. Por isso, a nossa caminhada deve ser a cada dia e a cada momento de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, procurando fazer o bem, procurando fazer a vontade de Deus, nos deixando iluminar pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, como nos mostra o Evangelho que nós acabamos de ouvir. É o próprio Cristo que diz: eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. É um convite para todos nós. Essa imagem do pastor, que era uma imagem muito presente para o povo de Israel, demonstra o cuidado com as ovelhas. O livro de Ezequiel nos fala de cada ovelha que Deus tem esse cuidado, para dizer: Deus cuida de nós. E através do seu Filho Jesus Cristo, o bom pastor por excelência, ele quer nos conduzir, ele quer nos salvar, ele quer nos dar uma vida nova. Como ovelhas, precisamos estarmos atentos e atentas para ouvir a voz do pastor, para ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não confundir com tantas vozes que se manifestam no mundo, que se manifestam na sociedade. Precisamos estarmos atentos e atentas para ouvir a voz de Deus e assim procurar praticá-la a cada momento da nossa vida. Fazer o bem, dialogar, estar próximo daqueles e daquelas que necessitam da nossa ajuda, de uma palavra amiga, de um apoio de solidariedade, de um compromisso com a vida. Eis a missão de cada um e de cada uma: ouvir a voz de Deus e procurar praticá-la a cada momento da nossa vida.
O bom pastor cuida do rebanho. O bom pastor cuida das ovelhas. Por isso, a cada um e a cada uma que tem uma missão, seja na igreja, seja na sociedade, seja na nossa família, somos chamados e chamadas a praticarmos o bem, a fazermos a vontade de Deus, a proteger a vida. Que ao celebrarmos o dia do bom pastor, que a nosso Senhor Jesus Cristo seja essa inspiração para todos nós, a nos comprometermos com o reino de Deus, a nos comprometermos com a vida, a nos deixar que Ele possa nos guiar e nos conduzir por caminhos seguros. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é enviado do Pai e mesmo assim foi rejeitado, como nos diz o refrão do Salmo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Nosso Senhor Jesus Cristo, vindo do Pai, é rejeitado. No entanto, Ele venceu a morte e por isso a sua ressurreição nos anima para caminhar na fidelidade ao seu plano de amor. Que Ele nos ajude e fortaleça a nossa caminhada, a nossa missão, para que sejamos um só rebanho, nos deixando guiar pelo bom pastor. E Jesus veio para toda a humanidade. Por isso o Evangelho nos diz que outros também ouvirão a sua voz e os deixarão ser guiados por Ele. Fortalecemos a nossa fé e a nossa esperança, mesmo em meio às dores e tristezas e dificuldade, sejamos perseverantes na fé, nos deixando guiar, nos deixando conduzir pelo Cristo bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.